A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos ao A Vida Continua desta tarde de sábado. Hoje vamos falar um pouco sobre as redes sociais e o seu impacto, quer negativo, quer positivo. No livro dos médiuns, diz o seguinte, no item 96. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Bom, a dinâmica virtual das ligações entre indivíduos, nomeadamente pelas redes sociais, molda a forma como se lida com o imaterial, como estabelecemos laços de confiança e afinidade pela palavra escrita, pela semiótica contida nas imagens, pelo que intuímos ter sido a intenção por detrás daquela mensagem, ou seja, por detrás do sentimento. Neste sentimento, os mídia sociais têm um papel na vida humana que vai para lá do que nós julgamos ser a sua principal função, que é entretenimento e comunicação. Eventualmente, os mídias sociais também são um meio de treino da abstração. Esta constatação parece estar de acordo com a designada era conceptual que vivemos e na qual predomina o pensamento abstrato, tal como referido pelo autor Daniel Pink no livro intitulado A Nova Inteligência. Estamos habituados a lidar e a compreender que vivemos numa realidade a 3 dimensões mais uma, que é o tempo, ou seja, 4 dimensões no total. Porém, caros amigos, existem mais dimensões. Estudos em física, nomeadamente a partir da teoria das cordas, explicam a existência de outras dimensões. O Espiritismo, pelo relato dos espíritos, faz-nos perceber que a alma, depois da morte do corpo, perdura. A vida continua. E sendo assim, há a dimensão ou dimensões onde os espíritos marcam a sua presença. Por sua vez, os espíritos podem se comunicar através das pessoas com mediunidade, ou seja, com esta sensibilidade, e que, inclusive, por variadas razões e formas, os espíritos podem se fazer sentir interferindo no nosso dia-a-dia, no plano material, ou por indução ao nosso pensamento e comportamento. Porém, a maior parte de nós não os vê, não se dá conta dessa presença ou influência. Mas se a vida na Terra tem como sentido a evolução humana, pese embora os retrocessos pelo comportamento de cada um, a tendência é que a evolução, seja ela social ou material, tenha como fim nos levar a um maior entendimento e um maior bem-estar. De certa forma, esta temática vem na sequência da semana anterior, que falava das influências espirituais. Caros amigos, a evolução que associa ganhos éticos e intelectuais leva-nos a um maior autoconhecimento, para um maior autocuidado e atenção para com os outros. Assim, podemos argumentar que a expansão da capacidade de abstração pela qual se processa a apreensão da lógica dos factos vai ajudar a apreender a realidade espiritual para melhor lidarmos com as dinâmicas em rede, a social e a espiritual. Fazendo a ponte, a evolução da tecnologia e dos hábitos ganhos leva-nos a ganhar novas dinâmicas de abstração. Contudo, há que
cuidar da saúde do eu, dos desejos solicitados pelo ego ainda doente, que nos leva à busca desenfreada pela fama passageira, que leva à busca ao erotismo vulgar, à culpa, etc. Este assunto está muito bem tratado num livro intitulado Vivências do Amor em Família, que no seu capítulo 3º fala de família e obsessão. O papel da doutrina espírita, caros amigos, é o de esclarecer sobre factos e não de criar os factos. Isto mesmo foi debatido por Allan Kardec no livro intitulado O Céu e o Inferno, que se insere na Codificação Espírita, nos 5 livros da Codificação. Como sempre acontece, relativamente a factos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenómenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição completou o erro, juntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Os fenómenos espíritas dos nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, a certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Bom, à inteligência racional corresponde uma variada ordem de registros morais que definem o laço que se estabelece entre pessoas e espíritos. Um laço que tanto pode ser positivo, por exemplo, espíritos que nos protegem, que nos inspiram para o bem, que auxiliam portanto, a nossa intuição para um caminho mais positivo, assim como também negativo, como por exemplo espíritos obsessores, aqueles que nos perturbam, que se comprazem no mal que nos vai acontecendo. Esses laços são estabelecidos pela nossa sintonia e afinidade espiritual, dependem da nossa elevação moral e comportamento e resultam das nossas escolhas no presente, mas também das consequências de causas originadas no passado. Portanto, esta é, sem dúvida, a aplicação da lei de causa e efeito. Assim, tanto podemos ser aconselhados como afligidos pelos espíritos da nossa rede. Cabe a cada um decidir que esforço está disposto a fazer para filtrar pensamentos e moldar comportamentos para que predomine na sua rede os que o amam e não os que visam a perturbação. Nós vivemos, caros amigos e ouvintes, nós vivemos ligados numa rede global que inclui a rede social e a rede espiritual que nós esquecemos ou muito pouco nos lembramos da rede espiritual. Na primeira, na rede social, interagimos a partir da materialidade das coisas, pelo que temos a ideia que dela nos sabemos defender. Na segunda, sendo intangível, tal como é o pensamento, temos de aprender a compreendê-la e a agir em conformidade, nomeadamente pela higiene de pensamentos e dieta de desejos que apenas respondem às necessidades mundanas e imediatistas do ego. Neste aspecto, caros amigos, a questão coloca-se ao nível da sugestão ao pensamento, pelo que temos de saber distinguir entre ajuda e perturbação. Se é intuição, inspiração, a sugestão chega-nos mediante a necessidade ou pedido de auxílio a dada tarefa ou a dada situação. Um exemplo deste auxílio dá-se com o processo criativo, por exemplo, ou de desenvolvimento da ciência, em que estes, ao serem realizados pelo bem e sem o domínio egóico, é apoiado, gerando, assim, bem-estar. De forma diferente, acontece com as sugestões de obsessão. Estas
caracterizam-se pela sugestão constante e obsessiva em torno de ideias pueris e que visam perturbar a pessoa. No entanto, há que notar que o ser humano é co-criador do seu pensamento, pelo que, a partir das suas correntes mentais, vai produzir e influenciar o seu próprio contexto na obra divina, ao mesmo tempo que é influenciado por ela. Num outro livro, intitulado A Obsessão e Suas Máscaras, trata de diversos destes aspectos, nomeadamente ao nível patológico, físico, psíquico e espiritual. Debate ainda algumas terapêuticas que visam amenizar ou resolver o problema da obsessão. Comportamentos obsessivos simples, mas muito perturbadores para o próprio ou para a vida familiar, refletem-se, por exemplo, no zelo excessivo por exemplo, pela arrumação e limpeza doméstica, na ordenação de objetos, na compulsão, entre outros, etc, etc. Estes comportamentos são habitualmente assumidos como de perfeição e exigência. Contudo, quando a pessoa se torna prisioneira de vigilância e se mantém em alerta contínuo sobre si próprio e sobre aquilo que a rodeia, esse estado pode ser consequência da sugestão espiritual obsessiva. Alguns casos de obsessão em estados mais avançados, que nós conhecemos por subjugação, podem levar a pessoa obsidiada a intentar contra si mesmo, a prejudicar, ou mesmo contra a sua própria vida. Aqui falamos do suicídio. No entanto, muitas das vezes atribuímos aos espíritos responsabilidades de intervenção que não existem. É a própria pessoa, pelo desequilíbrio do seu ego relativamente ao seu self, que se coloca em estados emocionais de descompensação. É como se tentasse a compensação com a qual procura mostrar a si e aos outros que ela é contrária a dado afecto. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, refere o seguinte sobre este aspecto que acabamos de mencionar. Ela diz que religiosamente somos filhos do pecado, movidos pelo medo de errar, do inferno, do purgatório, que na doutrina espírita se traduziu pelo medo de uma zona chamada umbral. Portanto, e este umbral é uma faixa vibratória na qual se localizam os espíritos da mais baixa condição moral pelo período que diga respeito à sua transição entre o plano terreno e espiritual e segundo a lei divina. Nós trocamos o chamado diabo, que nos prejudica pelos obsessores que nos fazem infelizes, sem compreender a nova dimensão que estes conceitos nos abrem, embora parecidos. De facto, apesar da semelhança, aqueles conceitos explicam realidades totalmente diferentes. Uma é fantasiosa, por exemplo, o inferno, e a outra é concreta, por exemplo, esta zona umbralina mais densa. Todavia, alguns de nós, mesmo compreendendo a reencarnação, lidamos com aqueles conceitos de forma simbólica, mas mantendo as referências dentro de nós mesmos. Isto quando tudo decorre, tal como referido pelo espírito Erasto, que diz o seguinte no livro dos Médiuns. Ele diz assim: não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, aquilo que dizíamos no início. Ou seja, caros amigos, pecados que não são nada mais, nada menos que erros que são passíveis de serem corrigidos, e diabo, que é uma figura da Idade Média, que ainda, infelizmente, acompanha a consciência de muitos. A obra humana, o exercício do ego, nomeadamente quando tenta esconder o eu debilitado, atribuindo a outras causas aquilo que tem de começar no próprio. Para um investigador de seu nome Fenichel, estes quadros egóicos exibem por vezes o despudor como defesa contra o sentimento de culpa ou a coragem contra o sentimento de medo. Além do mais,
Sem a mudança íntima e estrutural que conduz a novos comportamentos, o que seja obsessivo contra o indivíduo permanece. A psique, nesse caso, mantém o mesmo tipo de sintonia espiritual que já terá conduzido aquele espírito em vidas pretéritas a prejudicar outros. De facto, a lei de causa e efeito não nos permite ilibar de provas e expiações que nos cabe viver. A compreensão desta realidade ajuda-nos a desenvolver ferramentas para melhor lidarmos com a adversidade que não deriva de azar ou castigo, mas sim de uma lei natural que atua sobre a vida do espírito. E tal como sucede com as ações sobre a matéria, que são reguladas pela lei da gravidade, também as ações morais têm uma lei que regula os efeitos face a causas. Ao compreendermos, caros amigos, estas dinâmicas naturais da vida, ganhamos ferramentas para nos defendermos de laços espirituais indesejados. Estas ligações, se perversas, podem manipular o nosso pensamento ou pelo menos tentar influenciar o cumprimento do nosso destino, pois ordinariamente os espíritos intervêm nas nossas decisões, tal como se compreende da resposta à questão 459 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec questiona: os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Allan Kardec define a obsessão como a ação persistente do mau espírito sobre outro ser. A obsessão é sempre causada por um espírito pouco evoluído ou ignorante. A afinidade ou ligação à pessoa que procura subjugar deriva das quedas morais de um em relação ao outro, dado o contexto de vivências passadas entre estes. Tanto o obsidiado como o obsessor, e aqui falamos de dois tipos de redes. Estamos a falar sobretudo da rede espiritual, que é invisível, que é aquela que requer maior atenção da nossa parte. Nós não temos que esquecer que também, através das redes sociais, na qual nós temos acesso através dos vários equipamentos que nós todos conhecemos, também temos que ter cuidado com aquilo que nós visualizamos, com aquilo que nós captamos, para não entrarmos em sintonias que nos podem ser prejudiciais, muito prejudiciais. Há muita gente a passar tempo demais ligado às máquinas sem estarem hospitalizados. São aos milhares, aos milhões nas ruas das nossas cidades, de cabeça baixa, olhar para aquele aparelho, distraídas do mundo real, a absorverem mensagens de conteúdo muitas vezes perverso, assim como também o lado bom da moeda, muito bom até, o juntar famílias, pais e filhos que estão no estrangeiro ou fora da terra e que se juntam na hora da refeição com o tablet em cima da mesa, no qual se visualizam uns aos outros e enquanto jantam, enquanto almoçam ao fim de semana, conversam uns com os outros. É espetacular saber notícias ao segundo daquilo que se passa, termos tantos acessos à informação do mundo inteiro para estudarmos, para difundirmos e divulgarmos boas notícias. Existe um canal que já referi aqui há uns sábados atrás que se chama O Mundo Está Melhor. E de facto, se nós pesquisarmos, caros amigos e ouvintes, o mundo está de facto cada vez melhor, apesar de tudo o que está a acontecer, porque nós apenas estamos mais sintonizados com o mal do que com o bem. O bem não é, ou é muito pouco, televisionado. O bem cresce em silêncio e está a crescer. O mal, este gosta de alarido, de som, de ruído. Mas quando o bem imperar, quando o bem sair da sua casca do medo e assumir uma postura corajosa, irá, de certeza, predominar.
E o mal, perante este predomínio, vai se sentir incomodado porque a frequência mais elevada que o bem gera irá causar muito desconforto e o mal se afastará. Isto, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, não é uma utopia, é uma realidade. Nós já estivemos muito piores, estamos a caminhar para um mundo melhor. Mas isto, antes de melhorar, ainda vai sacudir mais um bocadinho. Sacudir mais, não tão em termos telúricos, mas mais em termos ideológicos. O bem prevalecerá. Caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais uma vida continua, que parece um contrassenso, porque a vida continua, não acaba. Hoje falamos um pouco sobre as redes sociais, mas de uma forma mais profunda das redes espirituais, que é aquelas que nós temos que ter mais cuidado. Estamos todos em rede, mentalmente falando, portanto, ter mais atenção e sintonizar cada vez mais no bem. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado, para mais A Vida Continua. Até lá, bom descanso, bom trabalho, boas férias para quem está de férias, sintonia cada vez mais no bem, agradecer mais, saber do que só podemos controlar uma coisa: o presente. O passado e o futuro não existem. O presente, esse é real. Estarmos mais presentes, mais conscientes e fazer o melhor bem que esteja ao alcance de cada um. Construtores de um mundo melhor. Se o queremos de facto, temos que contribuir para tal e não ficar de braços cruzados à espera que o bem venha do exterior. Um grande abraço aqui do Pedro Silva e até ao próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.